Havia uma cidade pequena, encravada entre montanhas silenciosas e uma floresta que parecia observar cada visitante. Para quem passava rapidamente, aquele lugar não tinha nada de especial. Casas antigas, ruas estreitas, um sino que tocava sempre 5 minutos adiantado. Mas quem vivia ali sabia que havia algo errado, algo que ninguém conseguia explicar. Tudo começou em uma noite fria, quando uma jovem chamada Mariana começou a agir de forma estranha. Mariana sempre foi doce, tímida, a filha perfeita da costureira da cidade. Mas, nas últimas semanas, sua voz havia mudado. Às vezes grave, às vezes rouca, às vezes parecendo ecoar como se viesse de várias bocas ao mesmo tempo. Não era apenas isso. Ela sabia coisas que não deveria saber. Segredos de famílias inteiras, pensamentos que pessoas nunca haviam dito em voz alta. E quanto mais ela falava, mais medo a cidade tinha. Os médicos tentaram de tudo. Exames, remédios, internações. Nada funcionava. Alguns especialistas diziam que era psicológico, outros que era um surto, mas ninguém conseguia explicar como ela conseguia descrever acontecimentos que não presenciou. E foi quando, numa madrugada, ela começou a falar em línguas desconhecidas, línguas que nem os professores da escola reconheciam, que algo se tornou evidente: aquilo não era normal. A mãe, desesperada, procurou o padre Antônio, o sacerdote mais antigo da região. Ele era conhecido por ser calmo, prudente, e por nunca acreditar em exageros. Mas quando viu a menina, sabia que estava diante de algo que ultrapassava qualquer explicação humana. O olhar da jovem não era mais dela. Era profundo, escuro, e parecia observar o padre como quem observa um inimigo antigo. Tudo mudou quando Mariana, sem nunca ter estudado outra língua, começou a falar em latim perfeito, e não com sua voz, mas com a voz de um homem adulto. O padre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era possível. Aquilo não era humano. A partir daquele momento, a cidade inteira começou a mudar. Animais desapareciam. O vento parecia soprar mais forte próximo à casa da família. A igreja, antes sempre cheia, agora estava quase vazia. As pessoas temiam olhar para a janela à noite, temiam escutar passos no corredor, temiam até mesmo pronunciar o nome da jovem. Era como se uma sombra estivesse se espalhando lentamente, contaminando cada rua. Foi então que o bispado autorizou oficialmente aquilo que ninguém ousava dizer em voz alta: um exorcismo deveria ser realizado. O padre Antônio não estava sozinho. 2 padres auxiliares, experientes e escolhidos a dedo, foram enviados à cidade. Ao chegar, perceberam rapidamente que não estavam lidando apenas com a possessão de uma pessoa, mas com algo que parecia ter tomado conta da atmosfera inteira. A cidade estava silenciosa demais, sombria demais, pesada demais. Na noite marcada para o ritual, um grupo pequeno se reuniu na casa da família. A mãe tremia sem parar. O pai apertava as mãos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Os padres preparavam água benta, escrituras e velas. Do lado de fora, moradores observavam de longe, com medo de chegar perto, mas incapazes de ignorar o que estava por acontecer. Quando os padres entraram no quarto, encontraram Mariana amarrada à cama, não por maldade, mas porque, dias antes, ela havia tentado se ferir e ferir os outros. A respiração dela era pesada, irregular. Seus olhos estavam abertos, mas não piscavam. A temperatura do quarto era tão baixa que os padres conseguiam ver seu próprio vapor ao respirar. O ritual começou. As primeiras orações foram recebidas com silêncio absoluto. Mas, conforme as palavras se intensificavam, a garota começou a se contorcer. A voz masculina voltou, mais grave, mais agressiva, como se gritasse através dela. As paredes pareciam vibrar, as luzes piscavam, e um estrondo do lado de fora fez as janelas tremerem. O padre Antônio permaneceu firme, mesmo quando a entidade começou a revelar detalhes sobre seu passado que ninguém sabia. Seu maior medo, seu erro de juventude, seu tormento pessoal. A luta durou horas. Mariana gritava frases desconexas, alternando entre idiomas, risadas, choros e xingamentos que não pareciam ser dela. Os padres continuavam, mesmo exaustos. Algumas velas apagaram sozinhas. A cruz caiu 2 vezes.
E, em certo momento, Mariana começou a levitar alguns centímetros da cama, algo tão surreal que até os auxiliares, experientes, deram um passo para trás. Mas, na parte mais crítica do ritual, algo mudou. Uma das frases finais foi pronunciada com tanta força e fé que o quarto inteiro pareceu estremecer. Mariana deu um grito tão profundo que parecia rasgar o ar. E então, silêncio. Ela caiu na cama, sem forças. Os padres se aproximaram. O ar voltou a ficar quente. O vento lá fora parou. E a expressão de Mariana, pela primeira vez em meses, parecia normal. Ela chorou. Chorou como alguém que volta de um pesadelo que parece real demais. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. As pessoas abriram suas janelas. Crianças voltaram a brincar. O sino tocou na hora certa. Era como se algo tivesse sido limpo, removido, dissipado. A história se espalhou rapidamente. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Mas uma coisa era certa: depois daquela noite, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Porque há eventos que ficam marcados na terra, no ar, na memória das pessoas. Eventos que mudam tudo, mesmo que ninguém consiga explicar completamente. E aquele exorcismo foi exatamente isso. Uma batalha invisível, que salvou uma menina, libertou uma cidade, e deixou perguntas que talvez jamais tenham resposta.